Querida igreja, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvar a Deus pelo privilégio que é poder estar aqui esta manhã, cooperando com o pastor Edson, também aqui muito dignamente representado pelo ministério e pelo pastor Jaci. Deus abençoe. Louvar a Deus por esta linda festa de missões. Missões está no coração de Deus e também no coração da igreja. Rever amigos aqui, Deus abençoe poderosamente. Louvar a Deus pela manhã desse dia em que também cercaremos a mesa do Senhor. Eu tenho certeza que é um momento especial para todos nós. Trago saudação da igreja que está ali em Mojimirim, onde por misericórdia de Deus e bondade do ministério, estamos cooperando com aquele trabalho. Agradecer também ao meu filho Guilherme, que está comigo, e pela companhia, não é? E é sempre uma bênção. Eu quero convidá-los, tem um texto no meu coração, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8. Por favor, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8. Abra sua Bíblia. Nós temos hoje o excelente auxílio dos telões, onde é projetado os versículos bíblicos, e é um auxílio maravilhoso. Pastor, já que tem o telão, por que eu preciso da minha Bíblia? Eu penso que é porque você não leva o telão para casa, mas a sua Bíblia você pode portá-la. Então é sempre interessante ter uma Bíblia na mão. Romanos capítulo 5, versículo 8. Os que encontraram, por gentileza, digam amém. Diz-nos a Bíblia: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou ler mais uma vez. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ler todos juntos uma leitura. Quando a igreja levanta a voz para ler a palavra, é algo extraordinário. Vamos todos juntos? Leiamos agora. Mas amém. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nesta manhã nós vamos olhar para a carta aos Romanos e ver o valor inestimável com que Deus nos tratou. E é interessante quando eu olho para o valor que Deus dá a cada um de nós. Nós temos lá em Mojimirim uma parceria missionária com o Camboja. E no Camboja nós temos uma missionária que era funcionária de carreira da Petrobras a nível internacional. Esta mulher, altamente capaz, ela viajava o mundo todo, inspecionando e prospectando a mando da Petrobras. E ela chegou ao Camboja e teve um impacto. Ela estava hospedada em um hotel de luxo, mas Deus disse a ela: eu vou te fazer conhecer alguém. E ela conheceu uma serva de Deus que já trabalhava no Camboja. E esta mulher de Deus a convidou para conhecer a realidade missionária no Camboja. E Deus disse a ela: vá até a zona vermelha. Pelo nome eu acho que não há necessidade de uma explicação melhor.
E ela foi até esse lugar, mas se aprofundou um pouco mais. E nós, em Mojimirim, temos ajudado essa mulher, porque o que ela está fazendo é tocante. No Camboja existe um comércio onde pais levam crianças de 2, 3 anos ao que aqui no Brasil nós chamaríamos de uma feira. E o pai, devido à pobreza, e a mãe levam essa criança à feira e vende a criança por $25. A criança de 2 a 3 anos é vendida por $25. Quem compram, geralmente os traficantes ou os donos de prostíbulo. Essa criança é pega com 2 a 3 anos e ela vai ser até os 8 anos de idade, todos os dias, exposta à prostituição, exposta à pornografia, até que a mente da criança entende que aquilo é normal. Ela é levada para assistir pessoas se prostituindo. Ela é colocada diante de vídeos de pornografia. Passa 5 anos, e depois de 5 anos, sendo catequizada na catequese do inferno, aos 8 anos, ela é levada para trabalhar na prostituição. Essa criança vai ficar aí até os 20, 25 anos. Aí ela já não presta mais. Aí ela é descartada como se descarta um material reciclável. Algumas são mortas, outras são deixadas doentes nos hospitais, mas Deus falou com essa mulher: eu vou te usar para mudar essa realidade. E ela tem usado todos os recursos que tem. E todo domingo, provavelmente hoje ela já foi, ela vai na feira e chega primeiro que o traficante, chega primeiro que o cafetão. E quando ela vê uma mãe vindo trazer uma criança, ela compra. Quando ela vê um pai trazendo uma criança, ela compra. E ela tem mudado. Hoje nós temos um orfanato com centenas de crianças que eram para ser entregues ao diabo, mas estão entregues na mão de Deus. Deus falou a ela: eu quero que você faça algo mais profundo. Vá à zona vermelha. E ela disse: Deus, eu não posso entrar lá. E Deus disse a ela: se a sua vida é mais preciosa que o meu projeto, você não é digna do meu projeto. E ela assinou um termo de responsabilidade, se responsabilizando pela própria vida, pois a missão não aconselha ninguém a entrar lá. Mas ela entra, paga o programa da menina ou do menino, entra para a sala do programa. E quando entra na sala do programa e trazem a menina ou o menino, ela diz: hoje você não vai ser abusada. Hoje você vai ouvir uma palavra do amor de Deus. E ela tem batizado as pessoas que têm saído da zona vermelha. A guerra é muito grande. Essa mulher corre risco todo dia. E por já fazer um trabalho como esse há algum tempo, foi oferecido para ela: volta, você já fez bastante, se entregue de novo, você ainda pode ser uma grande executiva, você tem currículo, você já fez bastante. E ela responde: Deus não me chamou para passar férias, Deus me chamou para entregar a vida toda para a missão. E ela tem feito. Então a obra missionária é algo extraordinário, poderoso. E esse setor faz muito bem em celebrar, em ajudar, em fazer. Porque a igreja é a única instituição que está autorizada a ganhar almas para Jesus. Ninguém mais pode. Quando você olha na casa de Cornélio, o anjo chega lá, mas o anjo não prega, o anjo não evangeliza, o anjo indica: manda chamar Pedro, Pedro vai pregar, Pedro vai te batizar, Pedro vai te orientar.
Então, eu e você somos os escolhidos do céu para que a terra ouça o evangelho. Os anjos não farão, somos nós que faremos. Se você está disposto, dê um brado de glória a Deus esta manhã. Pois bem, quando eu abro a minha Bíblia na carta aos Romanos, nós temos aqui o pináculo da teologia paulina. Romanos não é uma epístola comum. Romanos é o maior tratado do evangelho que a Bíblia tem. Romanos não é uma epístola tão somente apologética. Romanos é uma epístola de instrução, e instrução profunda acerca do evangelho. Você pode ler Colossos, é muito profundo na cristologia. Você pode ler Efésios, é muito profundo na doutrina da igreja. Você pode ler Filipenses, é muito profundo na prática cristã. Você pode ler Tessalonicenses, é muito profundo acerca do arrebatamento. Você pode ler Timóteo e Tito, é muito profundo acerca do ministério. Mas quando você lê Romanos, é a profundidade do evangelho na sua totalidade. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele inicia dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. Sim, é o maior apóstolo do Novo Testamento, mas continua sendo servo. É o maior apóstolo do cristianismo, mas continua sendo servo. E ele, no capítulo 1, versículo 16, se posiciona diante do Império Romano. Ele está escrevendo agora para a capital do império. E Paulo está vivendo no mesmo tempo que o imperador Nero, que ao lado de Calígula são tidos como os piores imperadores que Roma já teve. Os mais profanos, os mais violentos, os mais malignos, os mais endemoniados. Nero é aquele que vai colocar fogo na cidade e assistir a cidade pegando fogo, tocando a sua lira diante de uma torre. É interessante que mesmo diante da opressão de Nero, Paulo vai mandar uma carta para a igreja de Roma. É maravilhoso, mas também instrutivo ver que Paulo nunca participou de um culto na igreja em Roma. As 2 vezes que ele esteve lá preso. Na primeira, em prisão domiciliar. Ele tinha um lugar, mas não podia ir à igreja, não podia estar com os irmãos. A segunda, ele não está em prisão domiciliar. Na segunda, ele é preso, acusado de ser o comandante do incêndio de Roma, porque Nero incendiou, mas quando viu que a fama do incêndio ficou muito pesada, ele culpou os cristãos, ele culpou os crentes, ele culpou a igreja. E o líder desta igreja tem nome, Paulo. Paulo é preso agora, não numa prisão domiciliar, mas na cadeia mamertina. De lá só se sai morto ou leproso. A cadeia que Paulo enfrenta agora é a sua última parada, é o seu último estágio, é a sua última carreira, é o final da sua caminhada. Alguém pode pensar que ele terminou triste, angustiado, melancólico, mas nas palavras que ele escreve a Timóteo, segundo Timóteo, capítulo de número 4, é a despedida do apóstolo, e ele diz: porque o tempo da minha partida chegou, eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, mas Timóteo sabe como eu estou, sabe qual é o meu sentimento é este: acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Tem coroa para Paulo, mas tem coroa para mim e tem coroa para você. Se você crê, dê um brado de glória a Deus. Ora, é para esta igreja, na sede do império, que Paulo escreve esta carta. No versículo 16, mesmo com todas as acusações contra o cristianismo, mesmo com a perseguição aumentando, crescendo gigantescamente, ele se posiciona dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê. Tem crente sendo jogado aos leões, mas Paulo continua dizendo: o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem crente sendo crucificado nas vias públicas, mas Paulo continua dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Tem crente sendo acautroado para ser luminária na noite de Roma, mas Paulo continua dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Tem crente sendo assaltado em tudo que tem, mas Paulo continua dizendo: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Após esta firme resolução, o apóstolo vai mostrar a degeneração e a corrupção dos gentios sem Deus. E quando você lê o retrato que Paulo faz há cerca de quase 2000 anos atrás, parece que ele está descrevendo a São Paulo de 2025. É homossexualidade, lesbianismo, falta de temor, falta de conhecimento de Deus. E ele diz: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificavam como Deus, antes desvaneciam em seus discursos, e a sua mente corrompida aceita todo tipo de pecado. A sua mente corrompida não aceita a lei de Deus. Cada um quer fazer o que quer, o que acha, mas Deus os entregou a um sentimento perverso para desonrarem o seu corpo entre si. É a degeneração do homem sem Deus, do homem sem aliança, do homem sem salvação. Mas Paulo não para por aí. Quando ele adentra ao capítulo 2, ele vira o seu argumento para a hipocrisia religiosa dos judeus. Os judeus receberam a lei, os judeus receberam os mandamentos, mas suplantaram por causa das suas tradições, e agora diziam: somente nós somos salvos, somente nós temos Deus, somente nós temos aliança. Mas estavam vivendo uma verdadeira hipocrisia religiosa, tanto que Paulo diz: não é judeu aquele que lê a lei, mas é judeu aquele que pratica a palavra. Não é judeu aquele que o é no exterior da carne, mas é judeu aquele que tem convicções firmes em seu coração. Não adianta querer servir a Deus de aparência, não adianta querer servir a Deus somente no estereótipo de alguém que usa uma máscara. Não, Deus não te vê como os homens te vê. Deus conhece o seu coração, todos os pensamentos, todas as motivações, todas as aspirações. O salmista vai tão profundo nesta revelação, que no Salmo 139 ele diz: ainda a palavra não se formou na minha boca, e tu já conheces, Senhor. Deus sabe o que eu vou pensar antes que eu pense. Deus sabe o que eu vou motivar antes que eu esteja motivado. Deus nos conhece por dentro. Não, eu vou dizer de novo: Deus nos conhece por dentro. Não, eu vou dizer a terceira vez: Deus nos conhece por dentro. Sim. Quando nós chegamos no capítulo de número 3, Paulo vai falar da corrupção geral do gênero humano, do pecado universalizado. E ele diz no versículo 10 e 11: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem
entenda, ele está tomando o texto do Antigo Testamento para corroborar a verdade de que não há ninguém justo diante de Deus. Tanto que no versículo 23 de Romanos 3 ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo João, usado pelo mesmo Espírito Santo que usava Paulo, em 1 João diz, no capítulo 1, mas se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e não há verdade em nós. Se alguém levantar a cabeça e disser, eu não tenho pecado, pode dizer para a pessoa, acabou de cometer o primeiro, a mentira. Não há ser humano que não peque, todos nós somos pecadores. Agora, Paulo vai falar também no capítulo de número 4 e 5, sobre a justificação pela fé. A maior doutrina do cristianismo é a da justificação pela fé. E Deus dá tanta graça, Deus dá tanta revelação para Paulo, que ele vai falar do pai da fé, Abraão. E ele começa o capítulo 4 dizendo, que pois diremos ter alcançado Abraão segundo a carne? Pois se ele alcançou alguma coisa segundo a carne, já não é pela graça, mas é pela dívida. O que é que Paulo está dizendo? Se Abraão se justifica pela lei, pelo que faz, pelas obras, não é graça, é tão somente recompensa. Quando um patrão paga o salário do funcionário no fim do mês, ele não está fazendo um favor, ele está pagando uma dívida. Mas não foi assim, até porque Abraão viveu 500 anos antes da lei mosaica ser promulgada. Então Abraão não viveu no tempo da lei, não conheceu a lei, não ouviu a lei, mas o texto sagrado diz, creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Já então não é pelas obras, é pela fé. Ninguém é salvo pelo que faz, nós somos salvos pelo que Jesus fez. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é o que você fez, é o que Jesus fez por você. Por favor, me ajude a pregar esta manhã. Pegue na mão de alguém e declare, não é o que você fez, é o que Jesus fez por você. Não é o que você fez, é o que Jesus fez por você. Há um retrato fiel, há um retrato poderoso descrito na Bíblia. A Bíblia diz em Tiago 4:4, adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus? Pois qualquer que quiser ser amigo do mundo será considerado inimigo de Deus. Efésios 2:13 diz que nós éramos por natureza filhos da ira, como os demais também no mundo. Mundo aqui significa sistema contra Deus, influenciado por Satanás. É aquilo que
João diz: o mundo jaz no maligno. Não está falando do cosmo, não está falando da natureza, está falando do mundo sistema, do mundo que influencia, do mundo que ama o pecado, do mundo que ama a vaidade, do mundo que ama a sujeira, do mundo que é contra Deus, do mundo que é contra a santidade. E a este mundo há uma recomendação de Jesus no capítulo de número 14, não me falhando a memória, do Evangelho de João. Jesus disse: nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Andamos na terra, vivemos na terra, caminhamos na terra, mas o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu, sim. Ora managachora candala bagas. Ora manda candara banchore me candala sora magai. Aleluia. Ainda no capítulo de número 4, o texto de Paulo vai usar Davi no Salmo 32, dizendo: bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa pecado. Ou seja, é Deus tornando o homem justo pela fé. Quando nós adentramos a Romanos 5, o versículo 1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus fez a barreira de separação que havia entre nós e Deus cair por terra. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 1, que as nossas iniquidades e os nossos pecados faziam divisão entre nós e o nosso Deus. Agora preste atenção, não havia ninguém que, se morresse, pudesse salvar o seu companheiro. No Salmo de número 49, a Escritura diz que se alguém pegar todos os seus bens e tentar pagar a redenção da alma do seu companheiro, gastaria tudo e não seria suficiente, porque a sua redenção é caríssima. Mas o texto sagrado de Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. No jardim do Éden, Deus abre o segredo antes de expulsar o primeiro casal que havia pecado. Em Gênesis 3:15, Deus diz à serpente: porém inimizade entre a tua descendência e a semente da mulher. O único ser humano em todas as gerações que pode ser chamado de semente da mulher é Jesus Cristo. Todos os outros são semente do homem. O que isto quer dizer? Todos nós nascemos da junção de um gameta feminino com um gameta masculino. Todos nós nascemos da vontade do homem, da vontade da carne. Todos nós participamos da natureza pecaminosa de Adão. Todos nós nascemos em pecado, somos formados em iniquidade. Mas na cidade de Nazaré chegou Gabriel, e quando ele chega em Nazaré, ele tem endereço certo. Uma menina virgem que nunca havia copulado com um homem, nunca havia se deitado com um homem. O nome dela é Maria. Quando Gabriel chega no quarto dela, porque Deus visita a nossa intimidade, Deus nos visita onde ninguém pode entrar, Deus nos visita onde ninguém pode chegar. O Gabriel entra no quarto, Maria se assusta e ele saúda: salve agraciada, o Senhor é contigo. Ele não chega dizendo a saudação tradicional, Shalom Adonai e Emalehim Kadosh, não. Ele chega dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo. Maria não
não entende a saudação. E Gabriel se apresenta: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu vim para te anunciar que de ti nascerá o Salvador, que será guia das nações. Maria não entende, Maria não compreende, porque não há a possibilidade de uma virgem engravidar. Para engravidar tem que deixar de ser virgem, a não ser hoje por inseminação artificial, mas ainda assim é complicado. Mas naquele tempo não tinha. Maria diz: como pode ser isto? Eu não conheço varão. Aí começa o mistério. Gabriel diz assim: virá sobre ti a virtude do Altíssimo, e o Espírito do Senhor te envolverá, porquanto, olha a expressão, porquanto o santo que de ti há de nascer. Ninguém nasce santo, todos nós nascemos pecadores. Ninguém nasce santo, todos nós nascemos pecadores, mas ele nasceu santo. Ele nasceu santo, cresceu santo, viveu santo, morreu santo, ressuscitou santo e está vivo como santo para sempre. A semente da mulher nasceu. A semente da mulher nasceu. Desde o Éden, o diabo está procurando a semente da mulher, porque é uma característica: ele não peca. O diabo olhou para todos os vultos de justiça do Antigo Testamento. Olhou para Abraão, Abraão pecou. Olhou para Moisés, Moisés pecou. Olhou para Davi, Davi pecou. Olhou para Isaías, Isaías pecou. Olhou para Jeremias, Jeremias pecou. Olhou para Ezequiel, Ezequiel pecou. Olhou para Daniel, Daniel pecou. Mas de repente ele está olhando em Belém e tem um menino numa manjedoura. Tem um menino numa manjedoura. Semente da mulher. Ela candará machora mandarras. De repente o menino é levado para Simeão. Simeão ergue o menino e diz: Senhor, pode despedir o teu servo, eu já vi a tua salvação. É um menino, mas é a semente da mulher. Com 12 anos o menino é levado ao templo. Ele não é levado ao templo com 12, ele é levado ao templo todo ano. Ele não é levado ao templo com 12, ele é levado todo ano. Mas com 12 é a hora do Bar Mitzvah. E o Bar Mitzvah é o menino judeu recitando a Bíblia e o doutor conferindo. E alguém anuncia para a banca de doutores: tem um menino aí, filho de um carpinteiro. Não deve conhecer muito de Bíblia, mas não pode morrer pagão. Ouve ele. E o menino entra. E aqui eu vou dizer a você uma linguagem só para ilustrar. O doutor pergunta para ele: quem fez o sol? E ele diz: eu. Quem fez a lua? Eu. Quem estabeleceu o limite no mar? Eu. Quem criou a terra? Eu. Quem formou o homem? Eu. O que está escrito no Salmo 23: eu sou o teu pastor e nada te faltará. O que está escrito no Salmo 91: aquele que habita no meu esconderijo, a minha sombra descansará. Imagina os doutores consultando um menino e pensando: é só um adolescente, não vai saber de nada. Mas daqui a pouco um olha para o outro e diz: interessante, a convicção que ele diz que é ele. E daqui a pouco os doutores começam a perguntar, e ele responde com tanta profundidade que o doutor tem que consultar: espera aí, é isso mesmo? Da onde saiu esse menino? Você não é filho de José, o carpinteiro? Você nunca estudou no rabinato? Você não tem... Peraí, deixa eu ver se você é levita. Você nem é levita. Você é da tribo de Judá. Não estou entendendo. E daqui a pouco entra Maria e José, porque já fazia 3 dias que os doutores estavam perguntando e ele estava respondendo.
quando Maria e José chegam, ele ainda está no recinto dos doutores. Maria e José entram e diz: Jesus, eu e o teu pai estávamos te procurando. Ele olha para ela e diz assim: mulher, você não sabe que me convém cuidar dos negócios do meu verdadeiro pai? E o texto diz: e ele foi com eles, e era-lhe sujeito. Mas aquela bar mitzvah ficou na mente de um doutor da lei, Nicodemos. Ele nunca esqueceu do menino. 18 anos depois, Nicodemos já está quase para entregar o ministério. E alguém diz a ele: Jesus está na cidade. Ele termina o expediente e, ao invés de ir para casa, vai encontrar Jesus. O doutor da lei chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu faço para ter vida eterna? Eu estou há 50 anos estudando Torá e não tenho certeza de salvação. Jesus diz a ele: por que você me chama bom? Não tem bom senão Deus. Mas se você quer vida eterna, tem que nascer de novo. Nicodemos entende tudo de letra, nada do mundo espiritual. E ele diz: como é que pode um homem como eu, sendo velho, nascer de novo? Será que eu posso voltar à forma intrauterina? Voltar ao ventre da minha mãe? Jesus diz a ele: você só entende das coisas da terra. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Egamandarabachandarabacandarás. Urimandarabagassuri mikandalabagasuria. Unagassuri andalamachorecando orevasemi naragai. Oramandere banjori mikelevassuri minarakando romanai. Começou a trajetória de 3 anos e meio do maior ministério espiritual que o mundo já viu. Cegos voltaram a enxergar. Há momento em que ele dizia: vê, a tua fé te salvou. Num outro ele faz lodo com a saliva, passa nos olhos do cego e diz: vai ao tanque do enviado e te lava. E a pessoa volta dizendo: eu fui, lavei e estou enxergando. Ele desce a Betesda e o paralítico de 38 anos, um músculo em subutilização ou inutilização, em 1 ano e meio, perde toda a sua memória muscular. Aquele homem está a 38. E Jesus diz: levanta, toma a tua cama e sai andando. Não tem medicina para isso. O melhor médico diria: 2 anos ininterruptos de fisioterapia para começar a dar passo seguro. E Jesus diz: levanta e já pega a carga, já pega a cama. Vá-te embora andando, vá-te embora andando. Senhor, vou fazer fisioterapia. Milagre não precisa de fisioterapia. Vá-te embora andando, vá-te embora andando. Tem uma multidão faminta com ele.
E só tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes pequenos. E ele não diz como é pouco. Ele não diz que miséria. Ele não diz que oferta pequena. Ele pega e dá graça. Graças te dou, Pai. Graças te dou, Pai. Graças te dou, Pai. Graças te dou, Pai. O discípulo apavorado pergunta: o que é isso para tantos? Ele diz: manda o povo sentar de 50 em 50. Vai comer todo mundo. Não tem? Tem. Pão, peixe, peixe, pão, 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 pão, peixe, peixe, pão. Eu imagino o discípulo voltando com a cesta e alguém dizendo: obrigado, irmão Pedro, estou saciado. Obrigado, irmão João, estou satisfeito. Obrigado, irmão Tomé, estou satisfeito. E daqui a pouco vai parando um do lado do outro. Pedro, cesto cheio. João, cesto cheio. Tiago, cesto cheio. Mateus, cesto cheio. Bartolomeu, cesto cheio. Natanael, cesto cheio. Judas, cesto cheio. E André, olhando para Jesus e para o cesto e dizendo: eu disse que não ia dar, mas deu. Eu disse que não ia ter, mas tem. Eu disse que não ia fazer, mas fez. Eu disse: alabandaracandarabandaracé. Aramanagandore candarabandoressé. Na tua mão não dá, mas na mão dele dá. Na tua mão não resolve, mas na dele resolve. Na tua mão não tem, mas na dele tem. Decamandore candarabanagadore vacia camancho. Levaramandore ganaracomi naracé. Vamos atravessar o mar. Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré. Entram todos os discípulos menos ele. Das 6 da tarde às 3 da manhã eles estão remando. E no meio do mar uma tempestade volumosa se levanta. Tem pelo menos 4 ali que são muito experientes. Pedro, André, Tiago e João, pescadores do mar da Galileia, já tinham passado por tempestades, mas estão todos assustados. Então a tempestade devia ser de uma grande monta. E alguém olha e está faltando o 13º elemento. Jesus não está no barco. Eu vi alguém um dia indo a um monte, provavelmente onde Jesus estava, e olhando num dia límpido e dizendo: Jesus os via lá. Se fosse de dia, pode até ser. Se tivesse claro, pode até ser. Mas eu nunca vi tempestade sem nevoeiro. E se você já foi aqui ao litoral paulista num dia de nevoeiro, você não enxerga nem a quem está a 100 metros dentro do mar. Mas Jesus não precisa te ver, ele sabe onde você está. Então ele desce. E não tem um barco para ele. E ele vai andando sobre as águas. Mas para mim o evento é maior. Eles remaram das 6 da manhã às 3. Então andaram dentro do mar. E Jesus, antes do barco afundar, ele chega. Não importa o quanto você remou, ele vai chegar a tempo. Quando os discípulos vê, grita: é um fantasma. Ele diz: não, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Sabe o que é interessante? Pedro olha e diz assim: Senhor, se é tu mesmo. Pedrão abençoado. Se fosse Tomé eu entendia, mas era Pedro. Se é tu mesmo, manda aí ter sobre as águas. Eu imagino o João dizendo: você vai se dar mal. Imagino o Tomé olhando, dizendo: eu nem acredito que você falou isso. Mas lá no meio da tempestade, Jesus está dizendo: vem. Vem. Pedro olha e diz: e agora?
enquanto está olhando para Jesus, está andando por cima. Tirou a visão de Jesus, afunda. Quando afunda, grita: mestre, socorre-me. Mas ele está lá. A mão que criou o universo se estende para não deixar Pedro afundar. Levanta. E ainda está na tempestade. Põe Pedro de pé e diz: tenha mais fé. Acredita mais. Se embora para o barco. Entra Jesus, entra Pedro. Aí então ele acalma a tempestade dizendo: vento, cala-te. Mar, aquieta-te. Eu gosto da revelação de Mateus, porque Mateus diz assim: imediatamente, 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 imediatamente se fez bonança. Os milagres de Jesus são tão grandes, são tão poderosos, são tão portentosos, que João, escrevendo o Evangelho, diz que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não haveria livro suficiente no mundo. Por quê? Porque Jesus sempre fez mais. Ele fez muito, mas fez mais. Ele fez muito, mas fez mais. Ele fez muito, mas fez mais. Agora, 3 anos e meio depois, como todos os anos anteriores ele faz, vamos cear a Páscoa. Vamos comer o pão. Vamos sorver o cálice. Um cenáculo mobiliado é achado. E no dia da Páscoa ele se assenta com os 12. E no meio da ceia ele diz: eu vou morrer. E eu vou morrer crucificado. Todos se assustam. Ele toma o pão. E pela primeira vez, nos outros 2 anos, ele só celebrou a Páscoa. Mas esse ano ele diz: isto é meu corpo que é partido por vós. Quando ele toma o cálice, nos 3 anos antes, ele bebia o cálice da Páscoa. Mas esse ano ele diz: este é o meu sangue, vertido por vós. Quando a ceia termina, Judas vai concluir o que já tinha começado. Porque Judas não vem de Jesus depois da Páscoa, ele vem de antes. Quando ele chega na mesa, ele já está com as 30 moedas no bolso. E tem gente chegando na mesa com as 30 moedas no bolso. Já traiu Jesus, mas pensa que pode tomar ceia do mesmo jeito. Está em adultério, mas pensa que pode tomar ceia do mesmo jeito. Está praticando o homossexualismo, mas pensa, porque ninguém sabe que pode tomar ceia do mesmo jeito. Você pode estar na mesa, mas você é traidor. Não precisa dar glória não, irmão. Fica tranquilo. E quanto mais feio você olhar para mim, mais eu vou pensar que Deus está falando com você. E eu tenho que dizer: eu não vim brincar. E nem vim nesse culto porque preciso pregar ou porque preciso de oferta. De sexta-feira para cá, esse é o 5º culto que eu estou pregando. Preguei sexta-noite, preguei ontem à noite, preguei de madrugada. Estou pregando aqui, 4º culto. Prego agora à tarde em Itapevi, e ainda prego na ceia em Mogi, e ainda vou pregar na ceia de uma congregação. Prego segunda, prego terça, prego quarta, prego quinta, prego sexta. Então eu não estou atrás de pregação. E nem estou aqui para você gostar de mim. Só que eu tenho uma alerta muito séria a te fazer. Judas pôde até chegar com as moedas no bolso. Jesus deu a última chance. Jesus pega o pão, molha no bocado molhado e entrega para o melhor amigo da mesa.
Deveria ter entregado para João, mas entrega para Judas. Por que ele entrega para Judas? Para dizer a ele: ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de se consertar. Sabe por quê? É mando que a sore me quer levar-se a sé. Quando Judas não muda o coração, não se arrepende, não muda de vida, Jesus diz para ele: o que tem que fazer então, faça depressa. O que é que ele tem que fazer? Entregar Jesus, porque vender ele já vendeu. Entregar Jesus, porque trair ele já traiu. Só tem um problema: quando Judas levanta da mesa, o diabo entra nele, o diabo possui ele. Deixa eu te dar um alerta: você pecou, mas o diabo não entrou ainda. Mas se tu não se arrepender, o diabo vai entrar. E quando o diabo entra, ele entra para matar, ele entra para roubar, ele entra para destruir. Hoje Deus está te dando um bocado molhado e dizendo: se arrepende que ainda tem perdão, se arrepende que eu ainda te mudo, se arrepende que eu ainda te levanto, se arrepende que eu ainda te restauro, se arrepende que eu ainda te lavo. Eu quero declarar para a igreja aqui no setor da Demar: o diabo não vai entrar, nós estamos na mesa com ele, o diabo não vai. Deus, Emanaganchore me candala mandara chora macanda le mandara chora bacanda le mandara chora bacanda la mandara bogueras. Uramana Rassúria. Pegue na mão de alguém e diga: o diabo não vai entrar, o diabo não vai entrar. Pegue na mão de alguém e profetize: o diabo não vai entrar, o diabo não vai entrar, o diabo não vai entrar. Urabacanda la coma na candara chora macanda le mandara coma na candara che orabacanda le mandara chora e bicanda la forge menege me chora bacanda. O diabo não vai entrar nos adolescentes, o diabo não vai entrar nos obreiros, o diabo não vai entrar na orquestra, o diabo não vai entrar na mocidade, o diabo não vai entrar nas mulheres, o diabo não vai entrar no centro de recuperação. Eu estou na mesa com Jesus, eu aceitei o bocado molhado, eu estou na mesa com Jesus. A ceia termina. Jesus já sabe. É a última ceia. Quando ele se levanta da ceia, ele já sabe. A trajetória já está marcada. Getsemane, casa do sumo sacerdote, palácio de Herodes, pátio do palácio, masmorra e cruz. Mas mesmo sabendo de tudo isso, a Bíblia diz: e tendo cantado o hino, partiram para o Monte das Oliveiras. Nós temos na Bíblia o hino do Mar Vermelho. Quando o povo atravessa, está registrado em Deuteronômio. Nós temos o hino da inauguração do templo. Salmo 136 é o hino da inauguração do templo. Mas como eu queria que tivesse na Bíblia o hino que Jesus cantou, não está. Ele vai para o Monte das Oliveiras, chega no Getsemane. A angústia é tão grande que ele está sentindo que ele ora: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. É a primeira oração do filho que o pai vai dizer não. Tudo que o filho pediu até agora, o pai disse sim. Mas no Getsemane, a resposta do pai é: não é possível. Eu não posso te atender. Então ele se rende. Todavia, não seja a minha, mas a sua vontade. Ele é preso. Com um beijo, Judas sinaliza que é ele.
Ele é levado diante de Anás e Caifás, acusado de blasfêmia. Como os judeus não podiam matar e nem aplicar pena capital, ele é levado para Pilatos. Pilatos não vê crime nele, mas o povo está gritando: crucifica. Pilatos tenta soltá-lo, mas o povo está gritando: crucifica. Pilatos, sem entender, pergunta para ele: quem é você? Eu tenho poder para te soltar. Se defende que eu te solto. E Jesus diz: você não tem nenhum poder sobre mim, senão aquele que o Pai te deu. E a multidão gritando: crucifica. Pilatos entrega-o aos soldados. A ordem é: açoita e crucifica. Mas os soldados têm um plano mais macabro. Levam-os diante da corte palaciana. Tecem uma coroa de espinho. Ninguém mandou tecer coroa de espinho. Não está no decreto de Pilatos coroa de espinho. Mas colocam uma coroa de espinho na cabeça dele. Tiram sua roupa. Colocam uma veste de vergonha. Apresentam como uma diversão para a corte, dizendo: esse aí está dizendo que é rei dos judeus. Riem dele, cospem nele, esbofeteiam o rosto dele, vestem suas roupas, levam ele para o pátio. As mãos são colocadas amarradas em cima da cabeça. E chegam os atormentadores, cada um com um azorrague na mão. Um se posiciona à direita, outro se posiciona à esquerda. Diz a tradição que um golpe do azorrague fazia o homem mais forte excrementar. Um golpe do azorrague fazia o homem mais forte urinar na roupa. Ele vai tomar 39. Eusébio de Cesareia diz que o prazer do atormentador era ver a vítima gritando e blasfemando. Quanto mais a vítima gritava, com mais força o golpe era dado. E eles começam. Um conta, o outro bate. O outro conta, o daqui bate. 1, 10, 15, 20. Um olha para o outro e diz: nunca vi isso. Já foram 20 pancadas. E ele não abriu a boca. Já foram 20 pancadas. E ele não blasfemou. Quem é ele? Ele é o cordeiro mudo que é levado perante os seus tosquiadores. Ele não abre a boca, porque se ele abrir a boca, desce 6.000 anjos e acaba com tudo. Ele não pode abrir a boca, então ele suporta. Depois das 39 chibatadas, ele é jogado numa cela úmida, fria. E o salmista diz que ele passa a noite fazendo enfermar. Ele tem febre, ele tem sintomas de todo tipo de infecção. Ele está doendo, ele está doente. Mas na manhã seguinte, não é para a enfermaria que ele é levado, não. Um patíbulo de cruz é colocado nas costas dele, e um morro de 600, 500 metros, ele tem que subir. Ele sobe levando a cruz, e quando chega no topo do Monte Caveira, no topo do Calvário, ele é deitado sobre o madeiro, prego nas mãos, prego nos pés, o madeiro é levantado, está entre a terra e o céu. O Filho de Deus está entre a terra e o céu, o unigênito do Pai está com as mãos feridas, com os pés
pés feridos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A terra faz silêncio, os anjos tapam a boca, e eu não consigo deixar de pensar naquele momento tão extraordinário, a prova do amor de Deus. Eu ainda era pecador, eu não merecia, eu não tinha nada para merecer, mas Ele está lá morrendo por mim, Ele está lá sofrendo por mim, Ele está lá por mim. Eu já ouvi belos corais cantar esta manhã. Eu não tenho nenhuma versatilidade para cantar, mas eu não consigo reter a minha alma do que está descendo ao meu coração. E sem querer perder a prédica, mas eu me lembrei de uma canção antiga. Eu creio que a maioria não conhece, mas eu vou tentar. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro, ainda estou ali parado, olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Canta! E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali parado. Canta, Cidade Ademar. Me lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu. Vai! E agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes
sofrer, para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer, para que eu pudesse ser Ora bacanda la mandara chora macanda la coma na candara sé. Ora macanda la mandara chora macanda la coma na candara sé. Ora macanda la mandara chora macanda la coma na candara sé. Ora macanda la mandara chora macanda la sai. Ora macanda la mandara chora macanda la sé. Ora macanda la mandara chora macanda la sé. Ora macanda la mandara chora macanda la sé. Bele coma na ha. Ora macanda la chora macanda la coma na cai. Pelas suas feridas fomos sarados, pelas suas feridas fomos sarados, pelas suas feridas fomos sarados, pelas suas feridas fomos sarados. Levanta-te desta cadeira, levanta-te deste banco, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, pecadores, pecadores arrependidos, pecadores salvos, pecadores redimidos, pecadores transformados, pecadores cheios do Espírito Santo, pecadores que vão morar no céu, pecadores que têm graça, pecadores que têm poder, pecadores que têm unção, pecadores lavados, pecadores remidos, pecadores lavados, pecadores remidos. Fique de pé, por favor. 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 Quem está reunido no Cidade Ademar esta manhã não é um povo qualquer. Quem está reunido no Cidade Ademar esta manhã não é um povo comum. Quem está reunido no Cidade Ademar esta manhã não é um povo sem esse nome. Não, 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 não. Quem está reunida no Cidade Ademar esta manhã é a família de Deus. 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 Porque do alto do Calvário, do alto do Calvário, do alto do Calvário, se ouviu o brado da boca do Cordeiro. Na boca do Cordeiro está o brado: está consumado, está consumado. Por 2000 anos o templo teve véu, e o véu simbolizava a separação do homem com Deus. Mas quando do alto do Calvário o Cordeiro fez o brado, em Marcos 15:38 diz: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, de alto a baixo, de alto a baixo. 3 dias sepultado. Mas o meu Jesus morreu, mas não está morto. Ele ressuscitou. E a promessa dele é: eu estou convosco todos os dias. Cheremanda candaramacho. Cherimandeleva suminara candores. Eu tenho uma ordem de Deus aqui. Tem uma coisa que o diabo está lutando como nunca para destruir: a comunhão da igreja. Nós não somos estranhos, nós somos irmãos. Está acabando o culto, a gente não cumprimenta ninguém. É uma pressa de ir embora, é uma pressa de pegar o carro, briga no estacionamento, buzina no estacionamento. Não tem comunhão com ninguém. Estamos vivendo cada vez mais isolados.
A marca da igreja primitiva era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que o que tinha era propriamente seu, mas todas as coisas lhes eram comum. Comiam juntos. Comiam juntos. A gente está se separando cada vez mais. Se fala pelo WhatsApp, mas não se fala pessoalmente. A nossa mão vai embora para casa lisa, porque a gente não cumprimenta ninguém. Eu tenho uma ordem. Eu preciso obedecê-la. Eu pedi ao pastor que ele fizesse o apelo. Eu pedi essa gentileza a ele. Porque a minha tarefa aqui hoje é dizer para você, está na hora de restaurar a comunhão. Nós somos a família de Deus. Se você está brigado com alguém, peça perdão antes de tomar ceia. Que nós estamos levando a coisa assim. Toma ceia brigado, toma ceia em contenda. Não pode, gente. Não é assim o evangelho. Nós somos uma igreja. E Paulo tomou uma figura tão grande. Ele diz que nós somos um corpo. E se um membro sente, todo o corpo sente. Ainda temos o Salmo 139 na Bíblia. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos indo embora antes da bênção apostólica. Nós não estamos esperando a bênção ser impetrada. Nós estamos marcando compromisso para a hora do culto. O culto acaba às 8, você está marcando compromisso para 7h30. Precisa ter um pregador famoso para alguns lugares, o povo vir à igreja. Não estou dizendo aqui não, porque eu conheço aqui, eu já vim aqui outra vez. Precisa ter um cantor de renome. E na verdade, o que nos atrai é Cristo. E quando eu estou à mesa, eu estou dizendo, eu tenho comunhão com Deus, mas eu também tenho comunhão com meu irmão. Desculpa a minha ousadia, mas eu queria que você pegasse na mão das duas pessoas que te ladeiam esta manhã. Fechasse os corredores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele deu o Filho dele por nós. E no final da trajetória, em João 15, Jesus diz, 14, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quando a comunhão enfraquece, a igreja enfraquece. Mas essa manhã, para te ser bem sincero, eu não sei nem porquê, mas Deus está dizendo, o Cidade Ademar não será dividido. Eu não tenho informação nenhuma, por favor, não me tenha por leviano. Eu não troquei um segundo de palavra com o pastor Edson, a quem muito respeito e amo. Mas o espírito de divisão não vai prevalecer. Vamos orar, Cidade Ademar, porque Ele morreu para que aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu posso perdoar. Se Cristo vive em mim, eu posso amar. Se Cristo vive em mim, eu posso ter comunhão. Se Cristo vive em mim, eu sou igreja. Se Cristo vive em mim, eu sou corpo. Se Cristo vive em mim, eu tenho paz. Se Cristo vive em mim, eu tenho alegria.
Se Cristo vive em mim, eu tenho esperança. Emanaia suricanda lemachori mikanda la mandara chori mikanda la hai. Eriminura macandele churi mianda la mandara churi mikanda la mandara sé. Meu Deus, eu me sinto privilegiado em pregar aqui no Cidade Ademar esta manhã. Eu vim, Senhor, para falar do teu grande amor. Eu vim, Senhor, para falar do sacrifício do Calvário. Mas eu também vim na voz profética da autoridade para dizer: a comunhão será mantida, a comunhão vai crescer, a comunhão será mantida, a comunhão vai crescer. Eu me levanto como pregoeiro do Evangelho da Verdade para dizer na autoridade do Espírito: Satanás, tu não vai dividir esse corpo. Satanás, tu não vai quebrar a comunhão da igreja. Nós não somos desunidos, nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Senhor, eu te peço uma prova do céu agora. Se eu preguei de mim mesmo, se eu falei de mim mesmo, que caia uma frieza na igreja, que caia uma frieza neste culto. Mas se eu preguei a tua palavra com verdade, esse crente vai virar para quem está do lado, vai dar um abraço e vai glorificar a Deus e vai falar língua estranha. Se eu preguei a verdade, esse crente vai dar um abraço em quem está do seu lado e vai adorar e vai falar língua estranha. Toma conta da casa, Jesus. Toma conta do ambiente, Jesus. Toma conta da igreja, Jesus. Se você está na presença de Deus, abrace quem está do teu lado, adore e fale língua estranha. Abrace quem está do teu lado, adore e fale língua estranha. Adore, é momento de comunhão. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Dimikamanchuri kandalamanchuri kandarai riminara sude kandaramanche liminura kandehe minaraso dimikanduri mikandaramancho diminere kominu kenekancho que te bate liminuca da canto que te bace limicanturi minaraso. Olha lá que coisa linda. Olha lá que coisa linda. Já tem gente chorando, já tem gente falando língua estranha, já tem gente sentindo comunhão, já tem gente sentindo. Quanto tempo que tu não recebeu um abraço? Quanto tempo que tu não recebeu um abraço? Pode chorar, pode chorar. É o amor de Deus que está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos comunhão, nós temos comunhão, nós temos comunhão.